7 horas 32 minutos, 7 horas 32 minutos, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as 9, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais, internacionais, nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está conosco na Band News FM, obrigado aí nas praças que compõem a nossa rede. Bom dia, Vitória, bom dia, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Orlando, Maringá, Tampa, Miami, Manaus, João Pessoa, Fortaleza, Curitiba e Brasília, capital do Brasil. Bom dia a você também que está em outras regiões, em outros países, em outras galáxias. Mande para cá suas mensagens no ouvinte@bandnewsfm.com.br, ouvinte@bandnewsfm.com.br, ou pelo WhatsApp, que é o 11 999 592 100, 11 999 592 100. Meu celular aqui de prontidão é o 11 982 44 6611, 11 982 44 6611. Obrigado por seu carinho, obrigado por sua vigilância, obrigado ao doutor Eduardo Barão. Muito obrigado. Que está aqui me dando várias receitas. Pois não. Para enfrentar uma lancinante dor nas costas que há 3 dias me bota maluco. Hoje é a terceira manhã em que eu sou apresentado a esse suplício. Não é que eu nunca tenha tido nada desse tipo, não, sabe? Essas coisas lombares e tal. É um inferno. É a tal da velhice, né? Uma coisa. Se bem, Barão, que você já operou já, né? Já. E nem tão velho é isso. Não, assim, mas faz tempo. L5, S1, sabe o que é isso? Lombar 5, Sacra 1, Não. Sacra 2, metatarso, L4. quinto metatarso. Ah, beleza, você fica especialista mesmo, Boechat. Quinto metatarso. Aí eu tô aqui com todos os implementos necessários. Aqui, Emplasto Sabiá. Emplasto Sabiá. É verdade. Remédio, toda hora tem alguém que não toma esse remedinho aqui. Que resolve, né? Aí vai, é uma remedinha. Mas hoje eu vou fazer uma tal de uma ressonância magnética. É uma delícia. A gente tem uma bolsa de água quente em cima do lado do Há teclado. quanto tempo você não viu uma bolsa de água quente? Olha, faz tempo, Faz viu? tempo que você não Deixa eu ver via. se tá quente. Aí, agora tá já esfriou mas um tá pouquinho. molinha. Bolsa de água quente na lombar e as meias, que eu não consegui colocar. De meias, em cima do teclado. Não dá Dá um desespero, Não né? dá pra botar meia. É um desespero Vou isso. mandar um grande bom dia, muito carinhoso, como todas as manhãs, para essa dupla maravilhosa, nosso Luiz Megali, Júlia Duailib. Aqui, Megali, tô sem meia hoje outra vez, ó, aqui, ó, não consegui botar a meia, calçar a meia, vestir a meia, não sei como é que chama. Ô, Júlia Duailib, há quanto tempo você não vê um negócio desse aqui na sua vida, ó? A Júlia Duailib, quando nasceu, já não existia isso no mercado. Aqui, ó, bolsa de água quente, olha aí, tá bom? Bom dia, Megali, bom dia, Júlia, bom dia, o Café com o Jornal, bom dia pro nosso Rafael Colombo, no comando do Band News TV. Sintonize agora a Band News TV ou a TV Bandeirantes, você terá as imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM em São Paulo. Minha gente, deixa eu falar de 2 notícias do Brasil transitório, o Brasil menos relevante, o Brasil que de alguma maneira vai acabar sendo redesenhado por seu povo, né, por sua gente, porque esse é o desejo da avassaladora maioria de todos nós, um Brasil que vai certamente melhorar, eu não tenho dúvida, eu tenho esperança de que a eleição deste ano, ainda completamente indefinida, né, no seu elenco de candidatos, nos seus rumos, né, mas eu não tenho dúvida de que ela produzirá um avanço pela manifestação, através do voto, do caminho da democracia, um avanço para que a gente tenha melhores governantes a partir do ano que vem, considerando que este será o primeiro pleito a ocorrer no Brasil com 2 fenômenos inéditos. O primeiro deles é uma sociedade, portanto um eleitorado interessado por política como jamais esteve. Muita gente, com razão, diz que interesse por política não corresponde à elevação do nível de politização. Eu também acho, mas se você não tiver apetite, você não se interessará por gastronomia. Se você não tiver vontade de correr, de se movimentar fisicamente, você jamais se interessará em praticar esportes. Então, o primeiro movimento é ter o interesse despertado por alguma coisa, é querer aquela coisa. Depois você eventualmente aprimora o teu conhecimento, a tua prática sobre aquela coisa. Aquele povo sobre o qual sempre se falou
não com uma ponta de inveja em relação aos nossos vizinhos, que era o povo que só se interessava por futebol e por carnaval. Esse clichê, essa carapuça não cabe mais no brasileiro. A gente conversa sobre política o tempo inteiro. Esse fenômeno começou em 2013, com aquelas manifestações maravilhosas, belíssimas, e foi sendo alimentado e até solapado por várias outras coisas, mas não deixou de crescer. E vem crescendo desde então. Esse é o primeiro fenômeno. O brasileiro incluiu a política no cardápio, no horizonte, no radar de seus interesses cotidianos. E um povo que acompanha e se interessa por política, ainda que não necessariamente seja automaticamente um povo politizado, é um povo que está mais próximo de vigiar, de cobrar, de exigir dos governantes e do Estado, porque ele é que sustenta ambos, uma relação diferente do que aquela que tivemos até hoje ao longo de nossa história. Esse é o primeiro fenômeno e é o mais relevante de todos. O segundo fenômeno que coincide com esta eleição, é a primeira eleição que ocorre, repito, com dois fenômenos dessa dimensão, é o fenômeno da visibilidade das mazelas, das barbaridades, dos crimes, né, das covardias feitas pela classe política e pelo próprio Estado contra a sociedade. Em parte significativa, é eviscerado esse fenômeno pela Operação Lava Jato. A classe política que aí está é uma classe política pré-Lava Jato. Ou seja, uma classe política que não foi ainda submetida ao crivo desta sociedade mais interessada em política e mais informada sobre o que eles fazem no controle da máquina pública, no exercício dos mandatos. A Lava Jato expôs, colocou na vitrine, a Lava Jato e outras operações de combate à corrupção, mostrou para o Brasil que é possível prender governador, é possível prender presidente, é possível processar presidente, é possível prender ministro, é possível prender senador, deputado, prefeito, numa dimensão, numa escala e numa regularidade compatível com a bandalheira que eles patrocinam há séculos. Só que agora a gente sabe que eles não são inalcançáveis, eles sabem que a cadeia existe para eles também, e este conhecimento, este volume de informação, esta clareza sobre a realidade de como funcionam as quadrilhas partidárias no controle da máquina pública, essa clareza, graças a essas operações de combate à corrupção, nunca foi tamanha, nunca foi tão grande, tão intensa essa luz, esse volume de informação. Associa isso ao interesse maior da sociedade pela política e me parece razoável aceitar que uma eleição como esta de 2018 será diferente de todas as anteriores e produzirá um resultado melhor também. O Congresso brasileiro é renovado à ordem de 40% de seus integrantes a cada eleição. É uma média mais ou menos histórica. Esta renovação não corresponde a uma mudança de perfil, porque ali circulam como numa porta giratória sempre os mesmos grupos, as mesmas famílias, as mesmas oligarquias, as mesmas quadrilhas e as mesmas máfias. Agora talvez a gente tenha uma renovação no mesmo patamar, ou talvez um pouco maior, não importa, ou até um pouco menor, mas de alguma forma esta renovação se dará baseada em outro tipo de insumo, em outro tipo de estímulo por parte dos eleitores. É o que a gente, pelo menos eu espero, sinceramente, da eleição de 2018. De qualquer forma, enquanto estes fatos históricos não ocorrem, a gente vai lidando com o Brasil que esta mesma classe política produz e continua produzindo. E neste Brasil, que é o Brasil transitório, como eu estava dizendo no início, tivemos dois fatos ontem que cabe a gente fazer um rápido registro. O primeiro deles, o senhor Rodrigo Maia confirmou de forma categórica, agora explicitamente, tal, que é candidato do DEM à presidência da República. O prefeito de Salvador, o Antônio, como é que chama ele? ACM Neto, Antônio Carlos Magalhães Neto, já também, que é do DEM, é uma das lideranças do DEM, aliás, da mesma geração do Rodrigo Maia, já declarou que é isso mesmo, que o DEM não tem nada a perder tendo candidato próprio. Então o cenário dos candidatos vai aos pouquinhos e tardiamente se definindo, né? Vamos ver qual vai ser o destino do Lula, qual vai ser o destino da candidatura do Alckmin, qual vai ser o destino da candidatura
do Henrique Meirelles, se é que vai vingar ou não vai, enfim, tá uma série de incógnitas ainda no cenário dos candidatos, mas aos poucos algumas posições no tabuleiro vão sendo definidas. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ao dizer que é candidato de fato, diz que não vai ser garoto propaganda do governo, que vai ter liberdade crítica, mas que também não vai ficar só jogando pedra no governo, etc. e tal. Enfim, os campos vão se definindo, os nomes vão se definindo. A chamar a atenção para Rodrigo Maia e para o prefeito de Salvador, o fato de que um é filho de um deputado e ex-prefeito, o outro é filho de um ex-ministro, ex-governador e tal. Parece que o DNA, né, é que determina a política brasileira. Ela parece ter uma parte dela a renovação gerontológica, mas não a renovação de valores ou ideológica. Elas são figuras que seguem o mesmo jogo de interesses dos seus ancestrais. Mas, enfim, isso as eleições é que vão redesenhar, tomara que redesenhem. A segunda informação do Brasil Transitório é a condenação ontem do senhor Aldemir Bendini, ex-presidente do Banco do Brasil, e que foi condenado não por maracutaias no Banco do Brasil, mas por maracutaias na presidência da Petrobras, onde ele foi colocado no apogeu da Lava Jato, ainda na era Dilma, para sanear moralmente a empresa. E ali empossado, nem esquentou a bunda na cadeira, 2 minutos depois já estava tomando dinheiro de empresários. Tomou 11 anos de cadeia. Vocês vejam o grau de ousadia, o grau de destemor com que essa gente operava. Não é que ele foi para a Petrobras numa situação tranquila, com pré-sal bombando, cotação do petróleo lá em cima, e aí, no meio daquela festa toda, foi lá e roubou os talheres do anfitrião. Não. Ele foi no meio da crise, com um único propósito declarado por sua madrinha, Dilma Rousseff, de moralizar a empresa que estava no epicentro do furacão da Lava Jato. Chegou ali, enfiou o pé no acelerador da corrupção. Tomara que apodreça na cadeia. Mas tanto ele quanto a candidatura de Maia, ou tudo que a gente vem a falar da política, é o Brasil transitório, é o Brasil que a gente vai botar a mão, eu não tenho dúvida, mais hora, menos hora, e vai modificar, vai redesenhar. O problema nosso, entretanto, não está no Brasil transitório, porque sobre este, fatos de efeito mais rápido podem ser produzidos, podem acontecer. A gente pode mudar esse Brasil, o caráter desse Brasil transitório, num tempo histórico relativamente rápido. Nosso desafio, nosso drama, nosso problema está no Brasil perene, o Brasil permanente, o Brasil onde as tragédias de natureza social, de natureza ambiental, de natureza urbana e tudo mais estão aí colocados, e que mesmo que a gente transformasse o Brasil transitório numa Holanda de hoje para amanhã, nós levaríamos mais uma, talvez 2 gerações para poder corrigir os defeitos graves, superar os abismos profundos, infinitos do Brasil permanente, o Brasil perene. E um número desse Brasil perene foi divulgado ontem pelo Banco Mundial, para vocês terem a dimensão do nosso desafio, da nossa tragédia. Enquanto a gente passa 364 dias por ano discutindo se vai condenar o ladrão da Petrobras, ou se o DEM vai aderir ao PMDB, ou se o PMDB vai aderir ao PT, ou se o Lula vai ser preso, vai ser solto e tal, enquanto a gente fica cuidando da quadrilhada política, enquanto a gente fica cuidando dessa canalhada no seu conjunto à esquerda e à direita, o Brasil real vai se afundando num atoleiro do qual só sairá se começássemos hoje a tentar tirá-lo ao longo de 20, 30 anos. Se o Brasil se tornasse hoje um país com o padrão de moral pública na administração pública, com o padrão de ética na política que nós vemos nos países desenvolvidos, se começasse hoje esse esforço de modificar-se, ainda assim levaria 20, 30 anos para sanar as tragédias em que se atolou por culpa destas mesmas classes que dominam o Estado brasileiro há séculos. Vejam, o Banco Mundial ontem divulgou um relatório mostrando que 25 milhões de brasileiros, minha gente, 25 milhões de brasileiros. Qual é a população do Uruguai? 3 milhões e meio de pessoas, né? Okay. Dá 10 vezes quase a população do Uruguai. Entre 19 e 25 anos, não trabalham, nem estudam, ou então frequentam escolas com atraso no seu histórico escolar.
Diz aqui o relatório que mais da metade dos jovens brasileiros entre 19 e 25 anos tem o futuro profissional ameaçado. É o texto do Estadão. Todos os jornais estão dando grande destaque para isso hoje. E com isso, o Brasil está mais vulnerável, esses jovens mais vulneráveis à pobreza. É o que mostra o relatório do Banco Mundial divulgado ontem. O documento inclui entre os 25 milhões de pessoas em risco de ficar fora do circuito de bons empregos, 11 milhões desses 25 milhões, hein? 11 milhões nem estudam, nem trabalham. Nem estudam, nem trabalham. Mas quem são esses? São os idosos, que nem estudam, nem trabalham porque se aposentaram? São os bebês, que nem estudam, nem trabalham porque ainda estão amamentando? Não. São jovens de 19 a 25 anos de idade. Para quem vocês acham que essa mão de obra vai caminhar? Em que direção? Para produzir que realidade social? Que segurança pública resultará desse dado, ou resulta já desse dado? De 19 a 25 anos de idade, temos 11 milhões de jovens no Brasil. 11 milhões, é 2 vezes e qualquer coisa, 3 vezes a população do Uruguai. Sem estudo e sem trabalho. E se você pegar os que estudam, outro relatório divulgado esta semana da OCDE disse que na faixa de 15 anos de idade, matriculados na rede pública, apenas 2% dos alunos têm notas que possam considerá-los competitivos nos padrões internacionais. 98% de quem está na escola pública com 15 anos não tem, 98%, hein? De cada 10, de cada 100, 98 não tem nota mínima compatível com os padrões internacionais. Essa é a nossa tragédia real. Este é o nosso Brasil verdadeiro. Isto é que está matando o país, já matando há muito tempo e continuará matando por muito tempo, mesmo que a gente conserte o padrão com que é feita a governança nesse país, com que este país é gerido pela classe política. De qualquer maneira, não conseguiremos resolver isto se não requalificarmos ou qualificarmos a classe política e a classe governante. O primeiro passo tem que ser necessariamente mudar o padrão da política e da gestão do Estado brasileiro. E isso nas democracias se faz pelo voto. E é melhor que seja assim, porque as alternativas são todas piores. Então, vamos aproveitar e aprofundar o nosso interesse pela política. Vamos acompanhar de fato o que a política nos mostra, nos revela. Vamos nos informar para que agora, na eleição de 2018, a gente possa fazer escolhas que não reproduzam o padrão asqueroso que a gente tem visto eleição após eleição. Quem sabe aí a gente dá o primeiro passo destas 2 gerações, desses 20 anos, 30 anos que teremos que caminhar para chegar a um padrão aceitável de país. Vamos lá!